Olá, queridos, estamos no ar com mais um Conversa Pública e é sempre um momento muito gostoso poder contar com a sua companhia aqui, quando falamos de temas que são relevantes e fazem diferença para o nosso dia a dia. É um prazer tê-lo conosco na Rede Boas Novas de televisão e também nas nossas mídias sociais, o YouTube, o nosso site e também o nosso Facebook. Mais uma vez, obrigadíssima pela sua companhia. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante, que alguns gostam muito e outros nem tanto, até têm dificuldade com ele. Vamos falar sobre o sono, porque um levantamento feito pela Fiocruz, realizado durante o ano de 2023, mostrou que 72% dos brasileiros sofrem com distúrbios do sono. E vejam só, o sono, ele exerce um papel fundamental na nossa qualidade de vida. E a diminuição ou ausência dele acarreta, além de diversos danos ao corpo e à mente, também um aumento do número de doenças e maior risco de mortalidade. É o que nos afirma a doutora Cíntia Felício Rosa, ela que está conosco, é a nossa convidada de hoje e vai conversar conosco sobre distúrbios do sono e suas consequências. Doutora Cíntia, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui conosco no Conversa Pública. Olá a todos, eu que agradeço o convite. É sempre muito importante falar sobre esse assunto, que a gente passa um terço das nossas vidas dormindo, não é mesmo? Então é importante para alertar e para poder orientar a todos também. Aham. A gente fala, né, sempre sobre sono, e você também diz o seguinte, que não é normal não dormir bem, não é isso? É preciso a gente dormir bem. Doutora Cíntia, o que é o sono e qual o papel dele no nosso organismo? O sono, ele exerce um papel muito mais importante do que só apenas um descanso ou uma fase de inatividade. Tanto que todas as espécies dormem, né? Então, se isso não fosse importante, seria, como já disse um neurocientista do passado, um grande erro de evolução das espécies, porque afinal a gente está suscetível nesse momento. Então, o sono ele vai exercer funções importantes para a nossa saúde, para o nosso metabolismo, para a parte cardiovascular, de memória, aprendizado, para a imunidade. Então, o sono ele exerce à noite um papel que ele tem uma importância vital. E a gente sabe que existe uma variação individual, né, entre as pessoas, mas o que ocorre atualmente é que a sociedade tem dormido cada vez menos. Uhum. Verdade, né? Verdade. Às vezes eu fico pensando que até os computadores e celulares, né, que estão tão aí em moda, eles precisam dormir, eles precisam de um reboot, né? De vez em quando eles encrencam, aí tem que dar um reboot para eles começarem a funcionar normalmente. Então, dormir bem é importante. Como que a gente pode classificar, doutora, os distúrbios do sono, já que a gente quer hoje colocar o foco da nossa conversa nessa questão de distúrbios do sono? Distúrbios são uma doença ou é algo mais passageiro? Não, então, existe algumas situações que a gente pode se considerar como sintomas. Então, por exemplo, o fato de não dormir bem ou não conseguir dormir eventualmente. Mas quando isso começa a ter uma frequência maior, a gente já considera um distúrbio, sim, uma doença. E os distúrbios do sono, eles são vários, não é apenas, né, roncar ou não conseguir dormir. Tanto que existe uma especialidade, né, a qual eu sou especialista no assunto, que nós temos uma classificação internacional de distúrbios do sono e existem dezenas de distúrbios, né? Então, os mais prevalentes, de fato, são a dificuldade de começar ou de manter o sono, que a gente classifica como a insônia, ou os distúrbios respiratórios, o ronco e a apneia do sono. Mas existem ainda movimentos periódicos de membros, as parassonias, que são aquele grupo de distúrbios que envolve o sonambulismo, falar dormindo, né? Os pesadelos. Então, existem vários distúrbios que o especialista do sono ele vai fazer o diagnóstico e vai tratar para poder ajudar a pessoa, né, a ter uma melhor qualidade de sono e, por consequência, uma melhor qualidade de vida. Uhum. E quais são, assim, a gente pode ter um motivo, ter uma causa
desses distúrbios? Por que que, de repente, já que o sono ele é inerente, né, ao próprio ser humano, por que que, de repente, a pessoa... De repente é expressão minha, né? Mas por que que as pessoas começam a ter distúrbios do sono, especialmente, né, só para a gente direcionar, por exemplo, a insônia ou o ronco? O que que faz com que as pessoas entrem nesse processo? Os distúrbios do sono, eles têm várias causas, né? Então, existem, por exemplo, existem várias causas para uma mesma doença. Se a gente for falar especificamente do ronco, pode estar relacionado ao ganho de peso, e a gente sabe que hoje a obesidade também é uma epidemia, né, mundial. Verdade. Pode estar relacionado a um nariz trancado, a uma amígdala muito grande, uma alteração facial, uso de medicamentos ou de bebida alcoólica. Então, o ronco, ele por si só pode ter várias causas, né? E a insônia, ela tem um papel, um fator genético, mas também tem uma questão fisiológica. Se a gente fosse falar, por exemplo, hormonal, as mulheres têm mais chance de ter insônia do que os homens. E também uma questão social, né? Então, quando nós falamos a dificuldade para dormir, a gente tem que lembrar que a pessoa tem que ter uma oportunidade de dormir para eu considerar um distúrbio. Então, hoje, com toda a questão de mobilidade urbana, as mulheres que têm muitos turnos, né, de trabalho, toda a questão com os filhos, isso também envolve, às vezes, uma demanda, uma sobrecarga muito grande que pode fazer com que ela tenha dificuldade em iniciar o sono. E como você bem comentou, Celeste, a gente tem a questão do uso das telas, né? Então, também, cada vez mais, a gente tem uma sociedade extremamente conectada. Então, quando a gente fala do sono e dos problemas do sono, a gente lembra do problema quando a gente deita, na verdade, mas tem a ver com as nossas 24 horas. Então, o que você está fazendo durante o dia, a tua alimentação, a falta de atividade física, as preocupações, tudo isso podem motivar problemas. É bem interessante, Celeste, tem um estudo que eles avaliaram populações que não tinham energia elétrica. Então, seriam aquelas populações, né, antes de 150 anos atrás, quando nós não tínhamos a luz artificial, e qual era o horário que essa população dormia? E eles perceberam que eles dormiam umas 3 horas após o sol se pôr. E eu pergunto para os pacientes, que horas o sol se põe na sua casa, né? Então, não é natural que a gente espere, que não houve uma adaptação genética na nossa espécie para que a gente fique ali direto com o telefone até a hora de dormir na cama e espere que você desligue o telefone e vai ter um botão de liga e desliga para você dormir também. Então, é muito importante entender esse processo de relaxamento para iniciar o sono. Porque quando você está muito ligado, né, na televisão ou no celular, etc., mesmo quando você desliga esse aparelho, a sua mente ainda está em funcionamento, né? Até ela se desligar também, isso ainda vai demorar um pouquinho, né? E é preciso ter cuidado com isso. Queridos, eu estou conversando com a doutora Cíntia Rosa, ela que é otorrinolaringologista e também especialista em sono do Hospital do Hospital IPO, que é o Instituto Paranaense de Otorrinolaringologia. Doutora, você já falou que a insônia ela é mais comum nas mulheres e nos deixou entender que é por conta dos problemas hormonais. E o ronco, interessante, ele é mais comum nos homens. Por quê? Exato. Olha que complicado o casamento, Celeste. As mulheres já têm dificuldade para dormir, o marido ronca, não é mesmo? Mas é isso mesmo. Danou-se. Isso mesmo. Acredita-se que os hormônios femininos eles sejam protetores da respiração. Então, talvez até por questões de deposição de gordura corporal, os homens eles realmente apresentam uma maior prevalência de ronco e inclusive de apneia do sono, que é aquela parada da respiração. Tanto que após a menopausa, as mulheres começam a apresentar mais esses distúrbios respiratórios também. Então, existe um papel hormonal importante nessa questão do distúrbio respiratório do sono. Uhum. Vamos falar sobre caminhos de tratamento. Aliás, vamos falar primeiro sobre a questão de prevenção. Como é que a gente pode... você deve ter algumas dicas para a gente. Como é que a gente pode cuidar dessa questão de
eu vou chamar da higiene do sono, né? Permitir que a gente consiga dormir bem, deita lá, consegue dormir bem. O que a gente precisa fazer para prevenir distúrbios do sono? Isso é fundamental, né? Então a prevenção ela é muito importante. Quando a gente fala da higiene do sono e a ideia é dar da higiene num sentido de limpeza, na verdade o que a gente está querendo dizer é que tem que ter um preparo para que você permita que o sono ele possa vir de uma maneira natural. O sono é um processo fisiológico, né? Então é preciso respeitar o nosso ritmo, a quantidade de horas necessárias que vai fazer com que você se sinta bem no dia seguinte, acorde disposto, que não tenha sonolência durante o dia. Essa quantidade é variável, né, para cada pessoa, a média de 7, 8 horas de sono por noite. E o ideal é que a gente, então, evite esse excesso de luminosidade. Então, ao final do dia, a casa não precisa ter aquele monte de luz acesa, evitar os eletrônicos pelo menos 1 hora antes de dormir. A gente tem que lembrar que a gente tem um hormônio da noite, que se chama melatonina, que a gente vai ter um pico de liberação à noite. E se eu tenho um excesso de estímulo na minha retina, nos olhos, eu vou atrasar essa liberação. Isso vai atrapalhar o meu processo de sono. Eu também tenho que ter um entendimento que eu não posso ir para a cama extremamente preocupado. Então, você tem que tentar relaxar. Pode, muitas vezes, ter um caderninho de anotação para colocar aquelas coisas importantes, tirar aquele pensamento, né, que vem frequentemente. Ter um quarto com ambiente agradável, uma temperatura nem muito quente, nem muito fria, silencioso, então realmente vai ser difícil dormir no ambiente barulhento, com alguém roncando do lado, por exemplo. É aquilo que eu falei, você tem que ter uma oportunidade de sono. Evitar bebidas e alimentos estimulantes. Então, a cafeína, que ela atrapalha o início e a manutenção do sono, ela tem que ser evitada após as 4 horas da tarde. Então, também as bebidas que contêm cafeína, né? Então, isso é muito importante. Você tem que ter esse entendimento de que o processo de dormir, ele é de fato um processo, né? Você tem que estar com o nariz bom também, então isso é um ponto importante. Se você tem uma rinite que não está bem controlada, tem uma obstrução nasal importante, está respirando de boca aberta, isso também pode dificultar o teu sono, fazer com que você tenha mais despertares. E é muito importante assim, esses processos, essas etapas da higiene do sono, elas ajudam você a ter uma qualidade melhor. Mas se mesmo assim você estiver com dificuldade, acordando muitas vezes, é importante buscar ajuda médica especializada. Uhum. E aí a gente pode considerar o seguinte: você colocou que os fatores, né, da insônia são fatores específicos, às vezes muito mais comportamentais, do nosso estilo, qualidade de vida, etc. Já os fatores da apneia do sono, eles são fatores talvez mais físicos, né? Mais questões mais físicas mesmo. Qual o especialista que a gente procura para cuidar desses distúrbios, doutora? Então, existe a especialidade médica, né, reconhecida pela Associação Médica Brasileira, que é a medicina do sono, e ela é uma área de atuação de várias especialidades. Então, dentre elas, a otorrinolaringologia, por exemplo, a pneumologia, a cardiologia, a psiquiatria, a neurologia, a própria pediatria. Então, são especialistas que fazem uma formação adicional, prestam uma prova de título, né, de especialista, e que podem, então, auxiliar tanto no diagnóstico quanto no tratamento dessas doenças. Maravilha. Você colocou, né, num texto que eu vi seu, você diz isso, né, que a gente repetiu aqui, que a diminuição ou ausência do sono, ele pode acarretar, além dos danos ao corpo e à mente, também o aumento de doenças e maior risco de mortalidade. Fala um pouquinho sobre isso para a gente. Sim, isso é real e é muito comprovado, né? Então, os pacientes, tanto que dormem mal, com baixa oxigenação, ou que dormem muito pouco, eles têm um aumento de risco de doenças cardiovasculares, aumento do risco de desenvolvimento de câncer e, consequentemente, um maior risco de mortalidade. Um paciente que tem apneia do sono grave, por exemplo, que é feito o diagnóstico com o exame da polissonografia, então esses pacientes eles têm 3 vezes mais chances de ter um acidente vascular cerebral, o derrame,
eles têm um risco maior de hipertensão arterial, um risco maior de infarto, de sonolência excessiva durante o dia. E aqui vai um alerta muito importante para acidentes de trânsito. A gente sabe que no Brasil 30% dos acidentes são causados por sonolência ao dirigir, acidentes de trabalho. Então, isso envolve toda uma série de repercussões, de consequências para a saúde, inclusive para a saúde pública, que merecem uma atenção especial. Imagine que quando você dorme menos, você fica mais exposto aos hormônios do dia. E isso aumenta o teu risco cardiovascular. E quando você não respira, que a tua oxigenação cai muito, o cérebro também acaba tendo um estímulo maior para que você recupere a força muscular. Isso pode acontecer repetidas vezes durante a noite e com isso aumentar os riscos para a saúde. É isso aí, né? Nós somos um organismo completamente integrado. Nada que Deus colocou na vida da gente para que aconteça é por acaso ou desnecessário, né? Então, a importância do sono. A gente vê e a gente sente isso, né? Quando você dorme mal, você fica irritado, a tua concentração realmente fica mais difícil. Muitas vezes os seus reflexos eles ficam fragilizados, né? Então, realmente, a gente tem que dar importância à questão do sono, sem dúvida nenhuma. Queridos, eu estou conversando com a doutora Cíntia Felício Rosa. A doutora Cíntia, ela é otorrinolaringologista, especialista em sono do Hospital Hippo, lá em Curitiba, e ela está aqui chamando a nossa atenção de forma muito significativa para importância do sono. E você, como é que você faz? Você é daqueles que diz, não preciso dormir, eu tomo um energizante e fica tudo bem, e aí você vai embora no seu dia, ou você tem prestado atenção na questão do seu sono, do sono dos seus familiares, no sono dos seus filhos, para garantir que eles possam ter uma qualidade de vida mais adequada. Preste atenção no que a doutora está colocando aqui para a gente. Doutora Cíntia, como que a gente faz esse tratamento? Primeiro, aqui, né, tem uma pergunta de telespectador que eu quero colocar para você. As pessoas precisam mesmo dormir 8 horas? Essa pergunta é excelente, né? Então, na realidade, 8 horas é uma média populacional. Então, algumas pessoas vão ficar bem com 7 horas, outras vão precisar de 9 horas. Abaixo de 6 horas aumenta muito o risco cardiovascular, como eu acabei de mencionar. E acima de 9 horas, a gente tem que desconfiar. Será que aquela qualidade do sono tá boa? Por que eu tô precisando dormir tanto, né? Será que o meu sono ele tá sendo bom? Eu tô conseguindo fazer todas as fases, todos os ciclos do sono? Então, 8 é uma média populacional. Na verdade, a gente tem que tentar sentir como que tá a nossa saúde, como que a gente tá no dia seguinte. Uhum. E agora tem gente que diz assim, não, eu durmo 4 horas e está tudo bem, não tem problema nenhum. Acho que isso a gente tem que olhar também, por que essa pessoa está dormindo tão pouco, não é mesmo? Exatamente. Ela pode achar que ela está bem, que ela não está cansada ou sonolenta, mas como é que está a saúde do coração, o metabolismo? Então, são perguntas que a gente tem que se fazer. Perfeito. Vamos falar um pouquinho sobre tratamentos, mais uma vez. Como que é possível tratar? Vamos começar pela insônia. Então, a insônia é muito importante que a gente faça o diagnóstico. A insônia ela pode ser uma insônia que a gente chama de início, a pessoa tem uma dificuldade de começar o sono, uma insônia de manutenção, ela acorda muitas vezes durante a noite, ou um despertar precoce, ela acorda mais cedo do que habitual e fica cansada, né, com o fato de ter dormido pouco, ela pode ter até mais um desses subtipos. É importante a gente tentar descartar outras doenças que possam estar provocando a insônia. Por exemplo, as questões psiquiátricas, ansiedade, depressão. Então, por isso a consulta médica é muito importante. Avaliar hábitos de vida, questões que poderiam sociais estar incomodando aquele paciente. E a gente sabe que existe um tratamento farmacológico e um tratamento não farmacológico. O tratamento farmacológico ele pode ser utilizado, não é para todo mundo,
e também vai depender muito de cada caso. É muito importante evitar a automedicação. A gente sabe que alguns medicamentos são os mais vendidos, né? E que acabam tendo consequências para a saúde também. Então, é muito importante fazer o uso com orientação médica. E existem tratamentos não farmacológicos que são baseados em terapias cognitivo-comportamentais, que são feitos por psicólogos especializados para ajudar o paciente a entender melhor o sono e a dormir melhor. Uhum. E aí, se você tem insônia, procure observar, procure um especialista, procure conversar, identificar por que que isso está acontecendo com você, porque é importante corrigir, porque a gente já viu que é importante e necessário dormir bem. Vamos falar agora da apneia do sono, complicado, né? É um problema que às vezes causa até divórcio, causa até separação, né? É realmente um problema sério. A gente não pode minimizar, porque pode trazer muito incômodo para quem tem apneia do sono e para quem convive com alguém que tem apneia do sono, não é mesmo, doutora? Como é que a gente trata isso? Exatamente, e ela é mais prevalente do que a gente imagina. Então fica uma ideia de que roncar é normal, que todo mundo ronca, mas não é verdade. Roncar é comum se a gente for avaliar na população em geral, mas não deveria ser considerado assim, né? Então a gente sabe que a apneia do sono, um estudo que foi feito na cidade de São Paulo, mostrou que 30% da população de São Paulo tem apneia de sono. E a apneia de sono, ela acontece quando há um estreitamento na passagem do ar na garganta, né? Então você não consegue respirar adequadamente e com isso vai fragmentar o sono. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que tentar descobrir a causa do problema, tem que tentar entender por que o paciente está com aquele problema, se é um problema de obstrução nasal, se é obesidade, se é uma amígdala muito grande, se é alguma alteração esquelética. Então, a gente tem que tentar investigar isso para que a gente possa focar no tratamento, que pode ser cirúrgico, muitas vezes, pode ser utilizando um aparelho de CPAP, que é um aparelho de pressão positiva que vai fazer com que o paciente, né, não tenha essas pausas da respiração durante o sono. Aparelhos confeccionados por dentistas, que eles fazem um avanço da mandíbula, até mesmo fonoterapia para fazer exercício para a musculatura da garganta, da língua, e mudanças de estilo de vida, né? Perda de peso, cuidar com o consumo de álcool. O álcool piora bastante o ronco e a apneia de sono, melhorar a rinite. Então, são coisas que muitas vezes a gente pode indicar e associar na terapia para resolver o problema do paciente. O importante é que ele busque tratamento e entenda que existe sim mais de uma alternativa e que é importante correr atrás. É isso aí. Nosso tempo já está acabando aqui, né? E eu tenho que encerrar o programa. Infelizmente, a conversa está muito boa, mas eu preciso encerrar o programa e eu queria deixar esse segundo tempinho final para a sua despedida, seu recadinho final para o nosso telespectador. Eu agradeço, né, o convite. É muito importante falar desse assunto. A gente tem que entender que o sono ele é importante em todas as idades. O dormir é essencial para a saúde, para a nossa saúde mental, para a saúde física. Então é importante que a gente observe o sono das crianças, observe a quantidade de horas que a gente se sinta bem. E se estiver com dificuldade, mesmo tomando todas aquelas medidas de higiene de sono, buscar ajuda médica especializada, buscar resolver o seu problema para que você possa ter uma melhor qualidade de vida. Maravilha, maravilha. Queridos, eu conversei com a doutora Cíntia Felício Rosa, otorrinolaringologista, especialista em sono do Hospital Hipo, lá de Curitiba. Muitíssimo obrigada pela sua presença e participação conosco, doutora. Tá bom? Eu agradeço. Isso aí. E obrigada a você também que participou conosco no Conversa Pública de hoje. Até a próxima.